A questão aborda o tema da Idade Média, a partir de um texto que diz o seguinte: no Natal de 800, Roma viveu uma invasão pacífica de nobres e guerreiros francos. Os francos, que eram considerados bárbaros, povos germânicos, que deram origem aos franceses. Na antiga Basílica de São Pedro, onde o Papa Leão III celebrava a missa de Natal, se reuniram autoridades eclesiásticas, ou seja, da igreja, e líderes políticos, entre eles Carlos, o rei dos francos e lombardos, apelidado Magno, o Grande. Antes do início da missa, Carlos Magno dirigiu-se à tumba de São Pedro para venerar o príncipe dos apóstolos. Ajoelhou-se e começou a rezar. O sumo pontífice aproximou-se dele, trazendo nas mãos um diadema de ouro. E então, para surpresa de muitos, Leão III coroou o rei franco como imperador do Sacro Império Romano, investindo-o da suprema autoridade temporal sobre os povos cristãos do Ocidente. Em clima de festa, tanto romanos quanto francos aclamaram o grande Carlos Augusto e sereníssimo pacífico imperador dos romanos, pela misericórdia de Deus, rei dos francos e dos lombardos. O texto, o enunciado diz o seguinte: o ato descrito no texto, um dos mais emblemáticos da Idade Média, confirma um dos principais traços desse contexto ao registrar. Então vamos ver qual alternativa responde a questão corretamente, o que esse ato simbolizou. Então, letra A: permanência de valores romanos na organização político e militar. O texto não chega a falar de organização militar, por exemplo. Se percebe que é uma tentativa do Papa em restaurar o antigo Império Romano, mas não percebe ali a organização tanto política quanto militar. Então, a alternativa A é falsa. B. Presença fundamental dos bárbaros na fundação da Europa feudal. Apesar dos francos serem povos considerados bárbaros, você tem aí também a presença da Igreja Católica, então tem a presença tanto dos bárbaros quanto dos católicos, herdeiros da cultura romana, da cultura latina, na fundação da Europa medieval, e não apenas dos bárbaros. C. Exclusividade dos cerimoniais sagrados para a nobreza medieval. Também falsa, porque os cerimoniais sagrados católicos eram realizados para o conjunto da sociedade medieval, tanto os servos, quanto a nobreza, quanto o próprio clero. A letra D. Poderio político centrado no Sacro Império Romano Germânico. Falso, porque o Sacro Império Romano Germânico ainda não tinha sido fundado. Ele é fundado no final do século IX, e o texto diz que o Carlos Magno era rei dos francos e dos lombardos, então um império que era centralizado na região atual da França. O Sacro Império Romano Germânico, ele é fundado posteriormente e ele era centralizado mais na região onde hoje se encontra a Alemanha. Então o que responde a questão é a letra E. Submissão das autoridades temporais ao poder eclesiástico. Autoridades temporais são as autoridades políticas, como Carlos Magno. O poder eclesiástico é o poder da igreja, como o poder do Papa. O texto demonstra que o Carlos Magno, para se legitimar imperador, foi atrás da bênção do Papa. Ele necessitava ser coroado pelo Papa, ser legitimado pelo poder eclesiástico para ter poder, para conseguir governar e ser respeitado pelos súditos. Então existia sim, em função da mentalidade religiosa muito forte, um poderio do Papa muito grande na Europa. E as autoridades políticas, autoridades temporais, submissas a esse poder da igreja. Então a letra E é a que responde a questão, a alternativa verdadeira.